Hello, hello, everyone. I think we are live now. Welcome to our live number 130 already. My goodness. It's been more than 2 years, over 2 years, bringing content in English for you to learn a better English, to speak a better English, to know about yourself a bit more. So let's get going. Welcome to everyone there. Let me just ask Okudus to join us. So Okudus is coming. So I'm sorry, I'm a bit late today. Yes, I had a few technical problems here, but now everything is okay. Everything is working. Well, technology has those things, right? Sometimes we are just ready to connect, and then all of a sudden there is something, and we have problems. But now we are here. So thank you very much for your patience, waiting about 7 minutes there. If you have any comments, please feel free. Today we're going to be talking about powerful words na comunicação corporativa. So we're going to be talking about powerful words in our corporate communication and how we can change the way we speak, the way we talk in the corporate scenario, the business scenario, to have a more impact, especially internationally. Because also when we are talking to other people, we have to take in consideration their culture, the way they speak, their maps, and we're going to learn about it today. I'm talking also about neurolinguistic programming, and we also talk about positive psychology and coaching. And hypnosis, I'm afraid live is a bit more difficult for me to go through with you, because some people, when they're listening to us, they're driving, they are sometimes operating machines, and I think it's a bit dangerous. So that's why sometimes I do not bring hypnosis here, but we have it there on Okudus Academy. Okay, so I'm going to go for Portuguese just a little bit, because I know that some people here are just beginning their path with English learning. So let's get going. I'm here to help you all, and that's why we are here every Thursday to help you to speak a better English. Então vamos lá, falar um pouquinho em português. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação corporativa internacional com impacto, usando palavras de poder. A gente vai falar da PNL, programação neurolinguística, como é que a gente se expressa para que a gente consiga entender o mundo do outro, para que o outro consiga entender o nosso mundo. Isso é PNL na veia, gente. E a gente vai falar de tudo isso em inglês. Então a gente traz aqui a PNL, que é a programação neurolinguística, a psicologia positiva, a gente traz o coaching e a hipnose. Eu só não faço aqui ao vivo, gente, durante as nossas lives, porque tem gente que quando está aqui estão dirigindo, estão operando máquinas, então pode ser perigoso, né? Eu tenho clientes que nesse horário estão trabalhando também, ou estão trabalhando ainda, né? Não aqui no Reino Unido, mas quem está principalmente no Brasil, ou quem está nos Estados Unidos, que ainda é horário. No Brasil já é 7 e pouco, né? Já são 7 e pouco da noite, mas para quem está nos Estados Unidos está um pouquinho mais cedo, então a gente acaba preferindo não fazer hipnose aqui ao vivo, mas a gente pode marcar alguma coisa para hipnose e aí ser uma aula específica para isso. As pessoas já vão saber, já vão entrar com essa vibe, né? Então sejam muito bem-vindos. Welcome everyone. For those who are here, we are going to be talking about the corporate communication and words that we can use to have more power, ok? Então, falando um pouquinho das palavras de poder, só um preâmbulo aí. Oi? Quer chamar o óculos? Ok. Vamos chamar o óculos, então a gente está entrando live com o óculos também. So everybody who is on óculos, okay? And if you, at any point, you want to ask any questions, please feel free, just put in the chat, ok? Coloca lá no chat e o Ale vai estar me ajudando aí a atender as perguntas de vocês, tá bom? Apesar que eu sei que o pessoal fica meio envergonhado de perguntar, né? Só prefere mais participar ali nos bastidores, mas fiquem à vontade, tá, gente? Estamos aqui para isso e aproveitem o tempo de vocês, porque tem um investimento. A gente fala que é gratuito, né? Então as lives gratuitas, mas tem um tempo, e tempo de investimento é dinheiro também, né? Tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente pode entregar. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Então, vamos falar um pouco dessa comunicação corporativa de alto impacto. E antes de eu entrar propriamente nas palavras, no vocabulário para isso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder da comunicação muito além das palavras, né? Então vamos lá. There is a study from Albert Mirabayan, and Albert Mirabayan says that when we are congruent with what we are saying, words, they correspond to only 7% of what we say.
ok? Então, o que ele diz? Que as palavras correspondem a apenas 7% daquilo que a gente diz, daquilo que a gente comunica, né? Aí fala assim, nossa, Cris, mas como é que a gente, né, vai falar sem usar palavras, né? A gente fala com o corpo fala, our body has a language, and also the tonality of our voice. Okay. And the way we communicate, normally we have to take in consideration where the person is coming from as well, because we can have a reflection of ourselves in other people. Ok? Então, a reflexão da nossa comunicação, ela precisa da reflexão da outra pessoa. Então, quando eu estou me comunicando, é importante que eu saiba quem é a minha audiência, com quem eu estou falando, como é que aquela pessoa reage aos estímulos. E por isso que a gente faz todo um atendimento onde a gente começa a perceber quem são as pessoas e como é que elas funcionam. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente usa, a gente tem algumas intervenções que vêm da psicologia positiva, ferramentas do coaching, e a gente tem algumas análises comportamentais que vêm aí dessa parte mais da própria psicologia positiva, do próprio coaching, né? Então, assim, o primeiro deles que eu gosto de usar muito é o DISC, a análise DISC analysis, where we're gonna see if the person is more dominant, if the person is more like an influential person or a person that likes to communicate, or we're gonna see if the person is a bit more conformant, so the person will fit into the corporate world, and very rarely the person is gonna question things that come from above, okay? And we have the people who are more steady as well. The steadies and conformants, they normally have a modus operandi a little bit more technical, okay? And people who are more influential or dominant, they are more actionable, ok? Então, quando a gente começa a entender essas características de uma pessoa que é mais dominante, uma pessoa que é mais influente, uma pessoa que é mais conforme, uma pessoa que é mais steady, né? A gente começa a perceber como que essas pessoas operam. E aí, uma outra característica que a gente pode usar é o MBTI, é um teste comportamental, e a gente começa a perceber como é que a pessoa, ela age, e aí tem 16 tipos de personalidade, we have 16 types of personalities, and it's interesting because sometimes we think that, for example, Brazilians are very eloquent in the way they say, or they are not shy when they are talking. But interesting enough, Brazilians are very shy when they're speaking, especially when they're speaking another language, and they don't have confidence when we are speaking. They don't have, I'm generalizing, but this is like a study from MBTI, que é o Myers-Briggs, ok? Que é uma ferramenta que a gente usa também. E aí, muitas pessoas já responderam esses testes e tem algumas estatísticas disponíveis. E a gente percebe que o brasileiro, ele não tem uma assertividade na hora de falar. Mas isso, principalmente, quando vai falar inglês, porque tem aquela síndrome do medo de julgamento, enfim, tem várias coisas aí que envolve, a gente estuda isso e traz aqui para vocês também, ok? So another thing that I would like to talk to you about is about the virtues from positive psychology. If you know the way you operate, if you know your virtues and your character strengths, then you know how you can use those strengths to help you in situations that are a bit more challenging. Okay, and another thing that we bring from the positive psychology is the positive intelligence, where, of course, the main function of the brain is to protect us and to make sure that we are going to survive through the challenges that we have along our lives, okay? So then when we are going through a situation where we have to think about or we have to choose to survive or to think, then we always going to go for survival, okay? And that's why sometimes when we are communicating, we don't understand that the fear of judgment brings the survival instinct, okay? And then instead of thinking, we are going to be worried about surviving. So the body will function in a way that the body will say, oh, this person is getting nervous, this person has a problem, so I'm going to help the person to breathe, okay? That's why we start to breathe a bit faster, okay? As when we are nervous, we start to hyperventilate, because this helps us to oxygenate our brain. And sometimes we break into a sweat. Why? To liberate some toxins that have been produced in the body. Because remember, we are producing energy in the body, and our emotions, they are not controllable.
nós não conseguimos controlar as nossas emoções, tá, gente? Você, eu controlo, eu tenho controle emocional. É uma outra área, mas controle a gente não tem, a gente tem um gerenciamento, ok? Porque a emoção, ela vem, ela é química, ela é física. Emotions are physical, a physical thing, are chemical reactions within the body, okay? So when we understand that a bit better, we understand that through our thoughts and changing our physiology, we can also change the way we respond to situations, ok? This is very important. Então, antes da gente usar as palavras, então por isso que eu estou trazendo, né, o Albert Mirabayan falando da congruência da comunicação, que a comunicação precisa ser congruente, quer dizer, o que você está falando precisa estar de acordo com aquilo que você está sentindo e você precisa também estar sentindo o ambiente, que aí é a parte que entra o rapport. We start to understand the rapport with other people, with our audience, or with the people that we are communicating with, even if it's a one-to-one conversation, okay? So, why we're going to use powerful words? Normally, we are going to use powerful words in negotiations, especially in the corporate environment, okay? When we are giving presentations, when we want people to be aligned with our ideas, okay? And also when we want to convince people that those ideas are very good and we have to action those ideas, okay? So I'm going to bring a few information for you in terms of vocabulary. Então, eu vou trazer aqui vocabulário que a gente pode usar para despertar esse entendimento nas outras pessoas. E vou falar também do poder da dinâmica do silêncio. So the silence dynamics. This is very powerful. I have problems with silence, okay? But of course, when I use silence to have a different impact on my communication, normally this is a very successful technique. Okay, I don't know if you can see, there is I have a candle flickering there, and that's why you see this, but I like to have the fire always present in my lives, because I think that everything that goes through fire changes. Everything that goes through fire modifies. So I want my words to modify somehow the way you think, and the way I think as well. That's why I ask you to interact with me. So please be my guest if you want to interact, okay? So let's go for the next one. Next slide. How can we communicate with impact and precision? Okay, today I'm going to be using a technique that I don't like very much, which is translation, but I'm going to be using that because we have a lot of people who are new to the channel, and sometimes I go English, sometimes I go for Portuguese. I use English, I use Portuguese, and today I'm going to be using this technique, which is translation. Okay, so when you dominate a vocabulary, by the way, people who are on Instagram, I cannot share the screen on Instagram. So then on Instagram, I can only share me here, okay? But then if you want to see our slides or the handouts that we use during our presentations, those handouts you can find on Instagram, on X, on YouTube, Facebook and LinkedIn, ok? Not only on Instagram. Então, somente não no Instagram, e aí eu consigo compartilhar minha tela lá no LinkedIn, no X, no YouTube e no Facebook, ok? Lá a gente compartilha também a apresentação em slides. E no Instagram, infelizmente, eu não tenho essa facilidade, tá bom? Mas isso tem a ver só com a ferramenta que a gente está usando, ok? So, when we dominate a vocabulary and when we want to have an impactant vocabulary in English, it's essential for us to use those to have more assertiveness in our corporate environment, okay? And this ability can make you memorable, okay, in discussions and negotiations. But this also can strengthen your professional relationships and the influence that you have in the decisions that the company has to make, okay? So I would like you to prepare your communication to open new doors for a global career, okay? And also that's why I use a lot the understanding of communication in terms of culture as well. Okay, I'll give you a few examples during our live for you to understand how culture can affect the way we communicate with other people, all right? Because although we are all human beings, we have our biases, vieses, a gente tem os nossos vieses, cada cultura tem o seu, e a gente tem que tomar cuidado para não pisar no viés de nenhuma outra cultura, porque senão a gente pode estar sendo rude, mal educado, e aí não importa a linguagem que você está usando, tá certo? O corpo fala, lembra disso, ok? And also, if you are very transparent, if your face shows what you're thinking, then you have to be careful as well, all right? So let's get going.
So when we are in meetings, normally we're going to use this word agenda, okay? An agenda are the things that we are going to be discussing in a meeting. So for example, when I say to you, let's review the agenda to ensure we cover all topics in today's meeting, I'm going to already communicate that we have a set of things that needs to be organized. Why? This for people who are more on the spectrum of the conformant and the people who are more analytical. For them, this is heaven. Why? Because then they know that the communication will flow according to the topics, ok? Então, para quem tem uma característica um pouco mais de conformidade, um pouco mais de análise, uma pessoa que ela foca muito nas diretrizes e tem aquele passo a passo do que vai fazer, essa pessoa ela gosta de ter uma agenda, ok? So are the things that we are going to be discussing in a meeting, ok? A agenda, gente, cuidado que é um falso cognato, tá? Não é a agenda física lá do dia a dia, né? Pode ser uma agenda do que a gente tem para fazer, ou as coisas que vão ser discutidas numa reunião. Cuidado que esse é um falso cognato, okay? So this other one, to table a discussion, is when we prefer to leave the discussion for a later occasion. So imagine that the discussion is heated, or we have a situation that came about and nobody has an idea about what to do or what we're going to do, and then maybe we need to sleep on it a bit. This is another expression. Then we can just say, well, this topic requires more data. So let's table this discussion for our next meeting. Esse let's table this discussion for our next meeting é bem americano, né? Vamos deixar marcado isso para o nosso próximo encontro, né? Porque a gente precisa de mais informação, ok? Ou o que quer que seja. Ou aqui na Inglaterra também a gente usa muito let's sleep on it, ok? Que a gente vai dormir nisso, é um pouco mais informal, tá? E a gente vai pensar melhor sobre esse assunto, porque está faltando informação. We don't have all the elements to discuss this. When we go through this, it's important for us to understand that, for example, a dominant and an influent, they normally are more actionable kind of people. Então, uma pessoa que ela é mais dominante e mais influente, ela já quer ir para ação. E muitas vezes ela não tem todas as informações do quebra-cabeça, mas ela já quer acionar aquele projeto, já quer colocar a pauta para rodar, né? Vamos dizer. So sometimes it's important to have people who are more analytical to come and say, well, look, we need more data. We need to table this discussion for our next meeting because it's not everything that is ready. I am more dominant and more influent, so I know what I'm talking about. Então, eu tenho uma característica mais dominante, mais influente. E aí, o que acontece? Às vezes, quem me ajuda, o Ale, que tá aqui, não me deixa mentir, fala, Cris, mas ainda não dá para fazer isso. Você pensou, por exemplo, vamos lançar isso aqui. Ele falou assim, mas Cris, tem que ter uma página, a pessoa tem que ir para ela tem uma esteira, né, onde ela vai entrar lá na experiência de consumidor, ela precisa entender o que está acontecendo. Eu não posso simplesmente criar uma coisa e não ter os processos prontos. Então, uma pessoa que é mais dominante, mais influente, ela tem muitas ideias, o influente principalmente, e o dominante ele bota para rodar. Só que o conforme e o mais analista, aquele mais steady, né, que segue os passos, essas pessoas, elas vão criar condições para que o projeto possa acontecer. Então, todas essas pessoas, all those people are important in a company, and if you don't have these people working with you, please, okay, learn how to find those people that can help you to see your blind spots, okay, because if you are seeing your blind spots, then the chances are that at least you are on the ball, ok? On the ball é, de novo, né, você tá ali no topo da discussão, você consegue entender aquilo que está acontecendo, tá? Então, tô trazendo aqui um pouco de PNL para vocês também, um pouco do que a gente fala da psicologia positiva e o coaching também, entendendo como é que as pessoas funcionam, ok? Because remember, our communication is a reflection of what other people are thinking of us, ok? Tá claro até aqui, gente? Posso passar para o próximo slide? Se não tiver pergunta, Ale, vou continuar aqui. Pode ser? Sim, pode continuar. Okay, let's go ahead. Okay, so when we are in meetings as well, sometimes it's like when we are discussing, we use this
expression. This expression is very strong one. Let's touch base next week. Let's touch base in a week's time. Let's touch base next month, okay? Touch base is something very, very American, ok? E o touch base, ele vem do beisebol, inclusive, né? Que é um jargão do beisebol que começou a ser usado no ambiente corporativo. Aliás, tem muitas informações do ambiente corporativo que acabaram vindo de esportes de alta performance, né? Então, esse touch base é para atualizar o contato ou conversar brevemente em algum momento mais para frente, posterior, para a gente discutir o assunto, né? So, normally when we say, like, for example, I have an expression here, I'll touch base with you next week to go over the project updates. Não precisa usar exatamente o touch base, I'll get in contact, I'll get in touch. Aqui na Inglaterra a gente usa muito I'll get in touch. Touch base é mais americano, tá? Eu deixei o americano porque a maioria dos meus clientes, eles trabalham com empresas nos Estados Unidos, mas a gente tem muita empresa na Europa e aí vai usar o inglês europeu, que não tem diferença, né, gente? Mas acaba tendo uma diferencinha mais nas expressões, mas um entende o outro e eu falo, quem fala inglês para o mundo, ok? Remember that in every 5 English speakers, only one is native, ok? Então, a cada 5 falantes do inglês, apenas um é nativo. Então, você realmente vai ter discussões com pessoas de todas as partes do mundo. Hoje eu estava falando com uma pessoa que eu faço um trabalho com ela, e ela falou, Cris, eu tô aqui recebendo um alemão aqui no Brasil, e a sorte é que a esposa é porto-riquenha, ela fala espanhol, mas o meu inglês ainda não tá do jeito que eu gostaria para conversar com o alemão. E tem misunderstanding, não tem jeito, ok? And also she was talking about culture. One of my clients is in China at the moment, and he's negotiating with people there, and then he says, Chris, the culture is completely different, so we have to understand sometimes their jokes are different, so I need to know where they're coming from. So again, he's using English to speak to Chinese speakers. So then misunderstandings are going to happen. One of my clients, she's living in America, okay? And in America, she lives in a city where there are lots of people from all over the world as well. So she has to understand this idiosyncrasies in communication. And how can we understand that? The more you see the person, the more you can sense what is the kind of communication that the person wants to have with you, okay? So there we go. So touch base, okay? Now action items, okay? Action items are the things that we need to put into action, okay? Esse é a fala do dominante, né? Que vai colocar em ação. O dominante, ele quer resultado. Então, ele quer fazer as coisas rápidas. Tem a ver um pouco com aquele perfil do Ned Herman, o perfil comportamental, que eu já trouxe aqui para vocês. E aí, o dominante, ele é o tubarão que quer colocar coisa em prática. E o que acontece com os tubarões, os dominantes que querem colocar coisa em prática, né? Tanto que quando a gente brinca que tem lá o Shark Tank, né, que é aquele programa de televisão, não é à toa que eles são chamados de sharks, que são os tubarões. Porque, normalmente, gente, eu faço análise comportamental, nossa, já faz um bom tempo, já faz pelo menos uns 12 anos, né? E o que eu percebo, a maioria dos CEOs de empresa são tubarões. Por quê? Porque eles querem resultado, eles buscam resultado. As empresas, elas precisam de resultado. Então, o tubarão, ele quer acionar. Só que aí, o que ele faz? Ele aciona sem ter tudo organizado. O tubarão é o que adora o MVP, Minimal Viable Product. Why? Because we put it in action, we see the results, and then we are going to adjust accordingly. Okay, so that's a very important way for the sharks, for dominant people to express themselves. E para o dominante, para um tubarão, se você vem com uma comunicação de falar muito, de dar muito detalhe, ele se irrita, ele não tem paciência, ok? Então, o que o tubarão faz? Ele prefere que você já venha com a receita pronta, com o bolo pronto, que é só botar para fazer. Então, action items para o tubarão são essenciais, ok? So, those are the tasks that are designed for specific people to be concluded after a meeting. For example, for me, if we have a meeting, like when we are about to finish the meeting, normally I'm going to say, so what we're going to do exactly? Okay, because I want to be precise. I want to know exactly how we're going to action the things that we discussed. Why? Because if we don't do that, then it gets crazy. And then we're going to have another meeting the following week and nobody did anything. Então, a gente precisa ter esse ajuste. E eu
que sou, né, tenho essa característica um pouco mais dominante, para mim é essencial, quando termina uma reunião, quem vai fazer o quê, o que cada um vai fazer, que cada um vai estar fazendo. Então, ó, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquela pessoa vai fazer aquilo outro. E no meio da semana, along the week, I'm going to touch base with people and I'm going to check if they actioned the items that they had to action, ok? Então, por que é importante isso? Porque aí você está trabalhando com as pessoas que estão com você dentro de uma organização. Também já aconteceu, gente, de eu pegar organizações ou grupos, times dentro de empresas. So it happened already for me to get groups inside companies. And for example, let's take a very classical look into the financial area. So financial people normally, I'm not saying that this is like a complete generalization, ok? Não é uma generalização completa que vem da PNL, mas em geral, as pessoas que são da área financeira, elas são mais analíticas, elas são mais o conforme e são mais o steady, ok? Que é aquela pessoa que faz aquilo com conformidade, ela segue as regras, ela não é tão criativa durante os processos, tá bom? Então, o que acontece? Eu quando trabalho com algumas empresas, quando eu vou olhar a área financeira, geralmente não tem comunicadores ali dentro. Ou se tem, os comunicadores não são tão ativos e não tem tanto dominante ali dentro. Então, quando vem alguma pessoa que é mais dominante ou que é mais influente, ela desestabiliza a equipe um pouquinho. Okay, why? Because people are not used to deal with this kind of behavior. So then, if we understand why or what are the intentions of the person, then we can adjust accordingly. E quando eu pego esses times que não tem, ou o comunicador está muito fraquinho ali, o que eu faço? Eu faço exercícios para incentivar a comunicação, a criatividade, a fluência, a fluidez daquela equipe. Okay? Porque geralmente as equipes são mais durinhas, né? Elas são mais tradicionais, more traditional, more reserved, a little bit more narrow in a way, ok? Elas não gostam da big picture. E às vezes eu trago a big picture como provocação também. Isso também tem a ver com o pessoal de IT, tá, gente? People who are on IT areas, they're normally very, very intelligent, but they think one way and they think the right way is the good way, okay? IT people, interestingly, sometimes they have a very high creativity, okay? And this helps them to think outside the box because they need to find solutions, all right? But not always. And then sometimes they have to tap into their creativity, but they are so focused on their conscious mind that sometimes it's difficult to permeate through those two things, okay? So action items are the things that the dominants love, okay? Então, o dominante, ele vai amar o action items. E aqui trouxe um exemplo. We have 3 action items from today's meeting. First, John will do this, then Alex will do that, and then Chris will do this, ok? Follow-up é uma frase que, assim, é importantíssima. Então, se você ainda não tem esse tipo de comunicação, comece a incluir isso na sua agenda, ok? De dar follow-up, de ter follow-up, ok? Follow-up is when we continue the communication after or action after an event or a meeting, okay? So I'll follow up with you by email, I'll summarize the decisions we made, so then just to make sure that we are on the same page, because this is another expression, to be on the same page, okay? Então, quando a gente está na mesma página, a gente está o quê? We are aligned. Okay? And it's important to liaise with people. Liaise é você ter esse contato com a pessoa e entender que vocês estão na mesma página, porque o mapa de um é totalmente diferente do mapa de outro. Eu sempre trago PNL aqui, mas comunicação empresarial, gente, eu posso estar pensando uma coisa, outra pessoa está pensando outra. Vou dar um exemplo, I'll give an example. Yesterday, I organized a proposal for one of my clients. E estava organizando a proposta, I was organizing my proposal. E as crianças estão de férias essa semana e semana que vem. Então, eu tô com uma demanda maior aqui em casa, ok? Uma demanda física aqui da minha presença com os meus filhos, ok? Então, eu estava fazendo lá a proposta dele e eu tinha acabado de fazer uma proposta aqui para Inglaterra para uma moça que mora aqui. Quando eu fiz a proposta, when I was doing the proposal, I translated the numbers, okay? So I did the currency exchange, ok? Então eu fiz a transformação da currency, que é a moeda corrente, ok? Do valor, mas eu não coloquei o símbolo do real, eu coloquei o símbolo da libra esterlina. Na correria, foi.
ok? Porque também sou uma dominante, então eu não fico presa no detalhe. Falei, já fiz, vou mandar. Ok, não reli. Ok, meu cliente recebeu, eu vi que ele, né, he was a bit scared about the figures, ok? The price, ok? Era o valor mesmo, era o preço. Ele falou, Cris, a sua aula é maravilhosa, eu amo, mas vai ficar um pouco pesado, eu vou ver se a empresa consegue me ajudar. I will see if the company can help me. And then I thought, wow, a CFO with a difficulty in this money? Really? And I was thinking about that, okay? But then I thought, well, maybe it's not the money, maybe it's the time, because time is money. Again, is energy, okay? And then this morning he said to me, well, Chris, because it's, and then he put the amount in pound sterling, então ele colocou lá o valor em libras esterlinas, e ele falou, Cris, tá um pouquinho alto, porque isso transferindo para real dá um valor assim muito alto, né? Eu falei, nossa, tomara já, né? Tô ganhando bem. Na hora que eu olhei, e tava assim totalmente fora da proposta que eu fiz para ele no começo do ano, que a gente fez de 3 em 3 meses, ok? Os primeiros 3 meses do ano, desculpa. E eu falei, gente, né, eu tô cobrando assim 7 vezes a mais, né? I'm charging 7 times more. That's why he was like a bit baffled with the amount of money, okay? And then he was like, oh, Chris, I'm not sure, but I know the investment is very good. I'm learning a lot. And I said, okay. So when I saw the proposal, I was laughing out loud with myself and with my mistake. And then, of course, I apologized. Eu falei, nossa, tô com vergonha, né? Porque, imagina, né? Eu fiz o valor 7 vezes mais. Ele falou, não, agora que eu quero virar teu cliente fixo até o final do ano, você vai me cobrar 7 vezes a mais, né? E eu falei, poxa, foi um erro. E foi um erro o quê? De tubarão mesmo, né? Um erro que eu lá, tá o símbolo do pound, o símbolo do real, money, ok. E foi. Então, para vocês terem uma ideia, se eu não tivesse tido follow-up, if I didn't have the follow-up, then I would probably be in trouble. The client would think, she's trying to take advantage of the situation. And it's not, of course, it is not. But then because he knows me, then he also said, well, Chris, I think it's a bit too much. And I said, oh, I'm sorry. I am around with the kids. I'm more distracted this week. So I was organizing your proposal. Then one of my kids called me for me to prepare some dinner. And then, then I did it. But I should have checked. But if it was my husband, for example, who's more conformant, he would check that before, ok? Ele verificaria se estaria tudo certo, tá? Então é importante a gente começar a perceber isso dentro das equipes também, né? Que tem esses tipos de personalidade. Às vezes a gente nem tá percebendo, a gente às vezes está tão no modo sobrevivência que a gente não tá expandindo o nosso campo de visão, de atuação, de follow-up, de action items, de touch base, ok? Because we are just in that operandi models or modus operandi that we want to do things and we want to get them out of the way, ok? Então vamos lá, continuando aqui para apresentações. Aliás, gente, lá na Oculus Academy, oculus.com, todo esse material tem lá. A gente tem uma aula só sobre apresentações, algumas, aliás. A gente tem acho que umas 2 aulas de elevator pitch. A gente tem uma aula de pitch, que não é o elevador, é pitch, quando você tem 3 minutos para falar e não 30 segundos. Então, se vocês quiserem entrar lá, dar uma olhadinha, a gente está com eu acho que é uma semana gratuita, ó. Eu não sei tanto, não Alê, se perguntar, ele sabe, ok? Onde a gente traz esse material para vocês também, para vocês terem mais vocabulário em inglês e ver como é que fala um pouco da PNL, quer dizer, falo bastante, né? A minha base é a PNL e o coaching mesmo, tá? No inglês, ok? By the way, quem quiser, o professor John Grinder vai estar em Portugal, ao vivo. Ele é a pessoa que criou a PNL, é o coautor da PNL no mundo, né? Ele já está com seus 80 e poucos anos, mas é uma pessoa fantástica, assim, jovial, que ensina muito, realmente é uma pessoa brilhante, né? Traduziu Milton Erickson, enfim, trouxe muita coisa para nós, e hoje não existe um treinamento que não tenha PNL no mundo. Gente, não tem. Se você pega todas as bases dessas áreas, assim, psicologia positiva, a própria psicologia tem algum elemento ali da PNL, da linguística, porque a linguagem é como a gente se traduz, né? Neurolinguística, então, nem se fala. Então, ele lá na década de 70 já tinha tido essa sacada, e como a gente está mudando o jeito de falar, o jeito de se comunicar, usando mais a internet, estou aqui fazendo um broadcasting para vocês, pessoas que estão me conectando aí de vários lugares do mundo, né? Então, a gente acaba tendo uma diferença em termos de comunicação. E o Grinder vai estar ao vivo em Portugal,
Faz 5 anos que ele não aparece ao vivo em treinamento, tá, gente? Então, ele vai estar ao vivo em Portugal. Eu vou estar lá em Portugal também, vou estar fazendo um trabalho com a NLP Academy aqui de Londres. Então, vou estar trabalhando como tradutora e como mentora convidada e aprendiz também, porque eu vou estar lá aprendendo muito, mas vou estar ajudando. Então, quem estiver por aí, quiser saber mais um pouco de PNL, aprofundar, é uma oportunidade ímpar para estar com a pessoa que criou o método, né? Então, direto da fonte, tá bom? O pitch aí não é nem para mim, tá, gente? Mas é porque eu sei o quanto que a PNL resolveu minha vida e quanto a PNL resolve a vida dos meus clientes. Porque quando você vai para uma reunião com essa inteligência mais sutil, que é a inteligência que a gente fala do inconsciente, trabalhando com o consciente, aí a mágica acontece, ok? Mas vamos continuar aqui. Let's continue here with the topic, talking about presentations. So when you want to engage the audience, and it's important for you to bear this in mind, you can use this word. How can you engage the audience? How can you bring the wow factor to your audience, okay? How can people be there watching with you? Today, I was participating in a conference. The conference is called 10X. Então, hoje eu dei uma palestra ao pessoal do Itaú, depois eu fiz alguns atendimentos individuais, depois eu entrei nessa palestra do X10, que é 10 vezes mais no seu negócio, depois eu acabei escutando uma outra palestra, eu trago muita informação de vários lugares, né? E às vezes estou fazendo uma coisa aqui, tô num atendimento, entre um atendimento e outro, tem meia horinha lá, eu entro para estudar um pouquinho. Então, engajar com a audiência é importante. So, engage with your audience. And then, let's think that about 70% of the population is more visual, ok? E você consegue identificar uma pessoa que é mais visual. Normalmente, ela vai estar mais preocupada com os looks. Eu também sou um pouco visual, né? Eu estou preocupada com os looks, eu olho e fico prestando atenção. Então, a primeira informação que vem é uma informação de imagem para mim, ok? Depois vem o listening, depois vem o sentir, que eu sou muito sinestésica, kinesthetic, né? E o último que vem é o meu auditivo. Eu não sou tão boa em escutar. E isso que eu treino nos meus trabalhos, porque quando o meu cliente está falando, ele está falando. Às vezes, gente, eu não sou tão de escutar, que é uma característica do dominante. Então, às vezes, o que eu faço? Para lembrar de não esquecer, quem é do IBC aqui sabe, né, Lu? Para lembrar de não esquecer, eu ponho a mão aqui na minha boca, às vezes. Mas não é para quebrar a comunicação. Na verdade, é para eu me lembrar que eu não posso falar. Então, eu ponho a mão na boca, já lembro, serve como uma âncora para mim. Toquei meu corpo, né? Entrei em contato com a minha essência, que é o meu corpo, ok? Pá, e aí eu fico ali quietinho ouvindo. Porque isso eu tenho que treinar. É uma habilidade, it's an ability that I have to practice every day, because it's not natural for me. Não é ainda natural para mim. E ó, vocês falam assim, pô, mas como coach, trabalhando com psicologia positiva, hipnose, como é que você faz, né? Então é para lembrar de nunca me esquecer que se eu tiver lidando com esse ponto cego meu, eu consigo ter melhores resultados, ok? So, engage with your audience, think about what your audience wants. One question that I always ask in my trainings, and we always hear that, or always, and again, I'm generalizing, but I'm saying that to you. Once we are raised, and when we are raised, we listen people saying to us something like that, on those lines, ok? Mais ou menos é isso que a mãe e o pai falam pra gente, né? Então, fala assim, trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes, mas é para fazer essa provocação para vocês mesmo, ok? For me to provoke you. So treat the other people the way you would like to be treated. But let's think about this. I am more dominant. I don't mind confrontation. I don't mind speaking my mind. I'm very transparent. I'm normally very authentic, okay? Sometimes I'm not, but normally I am. I say what I need to say and that's it, ok? Porque eu não ligo para confronto, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade, não sou envergonhada, né? Eu sou falso tímido, na verdade. E aí, eu pego uma pessoa que é mais tímida, para ela, eu sou agressiva. Então, se eu tratar essa pessoa como eu gosto de ser tratada, eu posso deixar essa pessoa ostracizada, entende? A pessoa pode se sentir meio acuada, eu posso ser um pouco agressiva demais para ela. Então, quando eu consigo ajustar a minha linguagem, aí eu vou estar tratando a pessoa como ela gosta de ser tratada. Then I'm gonna treat the person the way the person likes to be treated.
So what is more important? And maybe a balance between those two is the better way of communicating. All right. So you can treat people the way you would like to be treated. You can bear this in mind. You can use the other people as mirrors, but also you need to remember that the person is a unique essence, and this essence has to be treated the way the essence wants to be treated. Então, assim, se eu chegar com uma pessoa que é mais steady e conforme, que é uma característica que eu não tenho tão focada, não sou tão conforme, tão steady. Então, eu posso ser um pouco mais agressiva. Então, eu me adapto àquela situação. Eu tenho o quê? Que a PNL fala muito. Flexibilidade. I am more flexible, ok? To engage the audience, to engage with the other person, to create rapport. Então, aqui é onde entra a gente engajar com a audiência, com rapport. E o primeiro passo do rapport são os micro muscle movements, ok? Primeiro micro muscle movement, respiração, gente. A pessoa tá lá ofegante, começa a dar o pace numa respiração mais calma, se é isso que você quiser. Ah, quer que seja um ambiente mais exciting, você pode elevar o nível de energia do ambiente também. Então, né, você conseguir engajar a audiência nesse sentido. Então, engajar a audiência é um vocabulário poderoso, né? Usar palavras-chave de comunicação, palavras que têm a ver com aquele tipo de audiência. Então, por exemplo, if I'm going to a spiritual retreat, so what are the words that they're going to be using? So normally they're going to be using honor, they're going to be using essence, they're going to be using ways to communicate with the body, the spirit, the mind, okay? So heart coherence, this kind of terms, okay? But then imagine if I'm going to a business meeting and mainly with sharks in another retreat, ok? Aí vamos dizer que agora esse retreat é um retreat de business, um retreat financeiro. Tem que ter lógica, tem que ter informação, tem que ter sequência, tem que ter sumário, tem que ter horário para começar, para terminar, né? Por quê? Porque eu vou ter uma audiência que está esperando aquele tipo de conduta, ok? Ah, não, eu vou para um retreat espiritual, então aí é diferente, é uma outra pegada, é uma outra audiência. So then, even the words e até as palavras que você vai usar. Vai numa entrevista técnica da área que você faz, né? O que você vai aprender? As palavras-chave. Onde estão essas palavras-chave, Cris? Na descrição da vaga. Aí você adapta com a pessoa que está te entrevistando. Você já bate o olho, você já consegue ver. You know? You lay your eyes in the person and you're going to understand who the person is. Oh, is the person more visual? Think how the person is dressed, okay? Or is the person more adaptable? Like more flexibility, more influence? The person likes to talk? I don't know, okay? Or the person is more conformant? Talvez a pessoa tá usando uma coisa mais fácil, que é meio que um uniforme ali, que ela prefere, ou tá um estilo mais laid back, mais confortável. Estilo mais confortável, geralmente é uma pessoa mais auditiva, mais sinestésica, ok? That's very interesting. Pay attention to those things as well. Everything is communicating, ok? Então, engajar a audiência é isso também. E aí, tem uma técnica da neurolinguística, que você usa muitas palavras de cunho visual, falei isso semana passada, I spoke about that last week, so then you're gonna use, for example, are we on the same page? A pessoa tem que fazer uma imagem visual, né? So, I can see where you're coming from. See é uma linguagem o quê? Visual. Oh, I can understand where you're coming from, understanding more feeling, okay? All right, so then I'm connecting more with people who are kinesthetic, okay? Oh, this sounds as music for my ears, okay? Then what is that? Is more auditory, ok? Então, se você tiver palavras que comuniquem diferentemente com a sua audiência, lembrando que 70% das pessoas têm o visual muito forte, o visual mais forte. Por quê? Porque a gente está o tempo todo, we are all the time being submitted to images. Everything that you see around yourself. I don't know you, but I have a lot of things. I like things. Eu tenho um monte de tranqueira aqui atrás, eu tenho meus, né? Cada coisa aqui não é nada por acaso, tá, gente? Então eu tenho minhas bolas de cristal, tenho meus sininhos, tenho minha varinha mágica, as minhas flores que estão lindas aqui, que significam alguma coisa, tenho as minhas pedras ali, meus macaquinhos ali atrás, não vi, não ouvi, não falei, né? Então eu tenho todos esses aparatos aí, todos têm uma significância, não é nada por acaso. Nothing is by chance for me, okay? But there we go. So when you observe those things, everything that is around you one day was in someone's mind, okay? Tudo o que existe um dia foi uma ideia de alguém,
ok? E ela se manifestou, se materializou. What about your ideas? How you're materializing? How you're manifesting your ideas? Yeah, in this physical world. Think about it. E a pessoa, como ela vem, como ela se traduz, é como ela se manifesta na comunicação. Através do quê? Das palavras, através do jeito que ela, né, se apresenta, através da tonalidade da voz, da expressão corporal, a pessoa é mais, né, curvada, a pessoa é mais altiva. O que essa pessoa está dizendo? Ok? E às vezes a gente se adapta. Sometimes we adapt. Imagine if I'm going to talk to a person who is very confident and a person who does not mind confrontation, okay? If I'm going to go, oh my gosh, what am I going to say? Okay, so then I have to have the same kind of posture because it's a mirror, it's a reflection. We tend to accept better, okay? The brain tends to prefer equal. I know. Ah, Cris, mas isso é mal, hein? É mal mesmo. Infelizmente, a gente funciona desse jeito. A gente prefere o que a gente tem mais congruência. That's it. We don't need to reinvent the wheel, okay? So let's get going, okay? Talking about the elevator pitch. Elevator pitch is some information that you have to have at the tip of your tongue. Again, another expression at the tip of your tongue, and you know what you do. And you decided to talk about your product and the proposition, the value proposition of your business. Então, é o valor do teu negócio, o que você efetivamente faz e quem que você ajuda. Lembra que não é sobre você o elevator pitch, é sobre a outra pessoa. É o valor do teu trabalho para a outra pessoa. The value of your work to the other person. It's not what you want to say, it's what the person wants you to resolve. Que problema que você resolve. Esse é o elevator pitch, okay? So it's a very persuasive communication, and then you bring an idea or a project in a few words. If you have 30 seconds, só para vocês terem uma ideia de Rachel, ok? Se você tem 30 segundos, normalmente na fala normal, ok? Normalmente na fala normal é boa, né? Mas na fala normal de uma pessoa, a gente fala mais ou menos, we utter about 120 words per minute. A gente fala mais ou menos 120 palavras por minuto. Então, se você tem 30 segundos, vai escolher a palavra dedo, né? Que palavra que você vai usar? Okay, what kind of words are you going to use? Okay, and you can use the power of silence. Today I was talking to one of my coaches. She has a very important operation, and she looks after about 2,000 people. Então, ela cuida de um setor de mais ou menos umas 2.000 pessoas. Então, imagina 2.000 pessoas, né? E ela tem que endereçar essas pessoas. E eu falei, bom, você tem usado o poder do silêncio na sua comunicação? The power of silence and the dynamics of silence? Not really. Eu falei, não tanto. Eu falei, então, por quê, né? Porque o silêncio, gente, ele tem poder. E o brasileiro tem dificuldade com o silêncio. Normally, we are not used to silence, okay? So, it's important for us to be used with silence or to use silence in our communication to communicate as well. So when you want the person to think a bit more about the idea that you just brought to the people, then you give some pauses. Dá pausas, né? Então, quando você traz essas pausas, as pessoas param para refletir. Então, numa comunicação, por exemplo, de uma apresentação que você está fazendo, ou você está falando de um business e você precisa que a pessoa reflita sobre aquilo que você está falando, dá pausa. Às vezes tem uma estratégia, eu não quero que a pessoa pense muito, porque ela tem que decidir rápido, principalmente quem usa isso muito é marketing digital. Eu não uso isso, tá? Porque é uma arma da persuasão, mas que eu não gosto. Que aí você vende uma vez. Eu gosto de relacionamento. Okay, so I like to create this relationship with a person, and when the person comes to me, we're going to have a relationship sometimes for 1 year, 2 years. Às vezes eu fico com um relacionamento com o cliente 1 ano, 2 anos, ok? Porque eu não estou trabalhando só o inglês, né? Então, eu não quero vender uma coisa rápida, não é isso. It's not that, that's not my purpose, ok? Mas quando a pessoa quer às vezes vender uma coisa rápida, que a pessoa, não quer que a outra pessoa pense muito, eu faço um pitch rápido e eu não dou muito tempo da pessoa pensar. Eu cerco a pessoa e faço uma venda, ok? Vai dar certo? Vai dar certo, of course, mas é uma venda. Não é aquela venda que vai ter várias vendas depois. Do you understand what I mean? Why? Because the person felt under pressure.
Quantas vezes você já não comprou coisa porque você sentiu naquela pressão? Ai, a pessoa tá me enchendo o saco. Nossa, hoje em dia eu não caio mais nessa. Eu falo, deixa eu pensar. Não vou mais no impulso, porque eu sou uma pessoa reativa. Tive que aprender. Uma dominante com um influente acaba sendo mais reativa. É normal. It's normal, okay? So when I think about it and when I see the other person, eu falo, puxa, essa pessoa é mais reativa. Se eu apertar um pouquinho, ela vai mais rápido. Ah, essa pessoa não, ela precisa de mais elementos, ela é mais, né? Tem uma pessoa que ela tá para vir, não sei se ela tá assistindo hoje aqui, mas ela tá pensando em vir pro treinamento do Grindr. E essa pessoa, ela é mais analítica. Dá na cara, assim, dá pra perceber na palavra, do jeito que ela usa. Ela precisa de mais elementos. No problem. Tô aqui. Faz 3 semanas que a gente tá se comunicando, porque eu entendo, I understand. When I decided to come and study with John Grinder, my decision was just a snap decision, and it was like, I just need the money. And it was like a good money, okay? It was a good investment. But then I said, well, I need the money. Where is the money coming from? Then I was able to raise the money, okay? And then I said, I'm going. I didn't know exactly what I would do, how I would do, if my passports were like, okay. I didn't know that, but I thought, well, 2 months, I have enough time to organize myself for that, okay? So sometimes people need more time. E se o teu cliente precisa de mais tempo? É uma pessoa mais analítica, mais conforme, não gosta de tomar decisões assim, de repente, se você ficar apertando aquela pessoa, ela vai tomar decisão, mas ela vai se arrepender. So if you don't want to have that, please use your words wisely. Adapt your elevator pitch to the communication that the person is expecting to have. All right? Be careful. Be careful. Tem gente que gosta de vendedor bulldog. Tem gente que não suporta. Cuidado com isso. Careful with that, ok? Eu prefiro uma venda conceitual. Quer aprender? Quer aprender inglês? Ah, você quer aprender verbo to be, fazer aqueles exercicinhos, fingir que você tá aprendendo, tirar 10 e tá tudo bem? Não é comigo que você vai estudar. It's not with me. I'm sorry. Para isso você tem um monte de coisa online que você pode ir lá. Não é isso. O que eu ensino é um pouco diferente. É uma camada, né, mais profunda, ok? É uma camada que não é mais profunda para baixo, ela é mais profunda para cima. Ela vai te elevando, ok? So that's it. So I have this at the tip of my tongue. Mas não quero. Ah, então, não, olha, não sei. Ai, Cris, não sei se eu vou fazer. Então não faz. Vai procurar outro professor. Ah, tá caro. Tá, vai procurar outro professor. Não é comigo. Por quê? Porque não viu o valor ainda. Precisa de mais tempo. Ok. I have the time. I speak English. I don't care. Okay? That's it. All right, but there we go. It seems that I'm a bit snob, right? But it's not that. I'm confident. Eu sei o que eu entrego. Ok? So, let's get going. Let's get going. Nas apresentações também, os key takeaways. Então, quando você vai montar uma apresentação, pensamento, quais são os key takeaways que você quer que a pessoa pegue de você? The main topics, the things that you want people to remember, the thing that you want people to learn. And you want, oh, if they learn, like, because, for example, we are here for 1 hour. I do not expect you to learn everything that I'm saying, but I want you to get some key points. I want you to expand your mind to a new consciousness. Okay, so I bring some information. I use English and Portuguese because I'm working with 2 languages. I work with laterality. I use a lot of storytelling because I like you to have a lot of neurons connecting for you to remember, oh, I felt good. I understood what she was saying in English and in Portuguese. I couldn't understand the communication. Oh, maybe I'm learning something. I want to provoke you because this is what I do on different ways of thinking about language, not just language, the way we say things, but how we say things, the way we come across, how we translate our emotions, how we translate our essence. Who are we? Okay? So it's important for us to think about those things because language is what differentiates us from animals. If this is so different and so peculiar, why don't we use that? Our power, our dynamic. If I come to you and say, oh, I was thinking here, okay, it's a way of communicating, but that's not me. So I come across as a more assertive person because that's who I am, okay? Então pensa quem é você ou quem você quer se tornar. Who do you want to become? Sometimes this is the question as well, because I always say, a quote from Einstein, craziness is to do things the same way, expecting different results. Okay, so sometimes you have to think different, okay? To think differently and think outside the box.
Uma outra coisa que eu gosto de brincar, e vocês podem usar, eu sei que tem muita professora aqui assistindo, tem gente que faz treinamentos, tem coaches, psicólogos aqui assistindo. Então, uma coisa que a gente pode usar é trabalhar nessas provocações, né? Se você não está tendo o resultado que você quer, o que você precisa mudar? What do you have to change? What are the things that you have to tweak about? Are you happy? Or there are things that you don't want to compromise? Porque também, às vezes, dizer sim para uma coisa é dizer não para outras, né? Ok? So, for example, I had a very successful career in sales. Eu tinha uma carreira de muito sucesso em vendas. Mas chegou um momento que não estava mais adaptando com a minha vida. Até minha mãe brincou faz um tempo, né? Eu já sou há 12 anos a dona do meu próprio nariz, né? Que a gente diz. E ela falou assim, Cris, faz 12 anos que você não trabalha, né? Eu falei, oi, mãe, what are you talking about? I work very hard. I work even harder. But what is one of my values? My main value? Freedom. Eu gosto de estar livre. Que nem agora fui chamada para fazer o trabalho lá com o Grindr. Imagina se eu não tivesse livre, se eu estivesse trabalhando 9 to 5, como é que eu ia tirar férias? Ai, tem que combinar férias com... Não, eu simplesmente, alunos queridos, eu tenho uma oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade, estou indo, porque eu vou trazer mais informação para você, vou agregar valor. I'm gonna bring more value to the proposal, okay? And another thing I have not this week, the following one, I'm gonna participate in a cosmetic it's called In Cosmetics, ok? É a maior feira de cosméticos do mundo e eu vou participar com uma empresa que eu presto serviço também. Que super legal. Agora imagina se o meu maior valor, que é a liberdade, eu não tivesse conseguindo acessar esse valor para mim. Then it would be a bit harder for me, okay? So there we go. So what's important for you? What are the things that are non-negotiable for you? And the key takeaways when you want to bring information to other people, when you want to bring information to yourself. So what are the key takeaways? For example, from today's conversation, my key takeaways, a little bit of vocabulary I want you to learn. I want you to think about those topics as separate topics and how you organize your presentations to have key takeaways, to organize your agenda, the things that are going to be discussed, to touch base with your audience, to touch base with yourself. What are you trying to communicate? To understand what's the other person kind of not thinking, but what is the modus operandi of that person, the map of that person, because remember, the map is not the territory, ok? O território é igual para todo mundo, mas cada um tem o seu mapa. Pensa, sei lá, pensa numa casa, como eu sempre brinco aqui, você pensou numa casa, eu pensei numa outra totalmente diferente. Pensa num livro. Que livro que você pensa? Eu penso num, você pensa no outro. Porque cada mente funciona de um jeito, ok? And then we need to specify, the more we specify, the more people are going to engage with you, because you are on the same page, if that is your idea. Mas às vezes a gente generaliza, distorce e deleta, que é PNL pura, ok? Premissas básicas da PNL, né? Generalizar, distorcer e deletar, que é como o nosso cérebro funciona, e às vezes a gente nem percebe. E isso usar em uma comunicação mais geral ajuda. If we use that in a more general communication, then it helps. Why? Because we engage with more people. As I said to you, use a language for people who are more visual. Then you can use more language, which is visual language, and then you can help people to visualize what you are visualizing, what you are visualizing as well. You know, so people are going to be in the same page as you. But if you are so generic, then each person is going to understand in a different way. And then the person is going to think, oh, they're talking to me, because I'm using words that are going to have meanings, different meanings from different people, but all in all, everybody will have their own understanding of those words. Quem faz muito isso é treinamento de coaching PNL, né? Então pensa como é que você usa as palavras, que takeaway que você quer. Você fala assim, eu vou começar uma apresentação, eu quero que a pessoa saia fazendo isso, ou lembrando disso, ou pensando nisso, ou no subconsciente ela vai acessar essa pecinha. What do you want them to access? E, gente, quando eu termino uma aula com meu cliente, eu observo as palavras que o cliente usou, porque eu pego o que eu escrevi para corrigir, né, o inglês, mas eu consigo perceber qual a palavra que ele veio, de onde ele veio vindo. E eu pego o transcript, que hoje em dia, né, na inteligência artificial eu consigo fazer isso, que é o que está por trás, que é a hora que ele gaguejou, que é a hora que ele titubeou para falar alguma coisa, uma mudança de tonalidade. I can access that. But it's there. I can be prepared for that, okay? So that's very, very interesting, okay? We can also use visual aids. So then those are the visual resources that you can use during a presentation. I said to you at the beginning, I'm here. And then on Instagram, by the way, look who's there on Instagram, Tânia. Who else can I see here? Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar.
Thelma tá aí, José, Alec, Lu, Elmara, sua linda, saudade de você, maravilhosa, história maravilhosa. E também a Cida, Sidoca, beijo, Rodrigo. Gente, quanta gente legal, Vanilson, Robes Camlis, diferente aqui, uma pessoa diferente. Léo tá aí também, Hanna. Ah, such a pleasure. Ok, desculpa, gente, eu tô tão concentrada aqui em passar os takeaways, né? Que eu acabei não olhando aqui quem tava por aqui. Ah, também miss you, Tânia. Tô correndo tanto, trabalhando bastante. I'm working very hard. There we go. Então, os visual aids, por exemplo, eu comecei aqui essa apresentação hoje. I started the presentation today and I was saying to you, look, on Instagram, I cannot share my visual aids. You can go to X or Twitter, former Twitter, now X. You can go to Facebook, you can go to LinkedIn, or you can access YouTube. Then you're going to have the access to my material, the visual aids. Otherwise, if you prefer just to be with my voice, then we have Instagram, ok? Então, é o que você prefere. Tem gente que prefere só a voz e vai imaginando o que eu tô falando. Tem gente que prefere ir lá, olhar o visual aid, ok? Então, percebe, é uma apresentação, você precisa de visual aid. Tem gente que ama um PowerPoint, né? Eu falo, PowerPoint, ele pode te guiar, para você não sair muito do assunto. Eu uso mais para isso, e mesmo assim eu ainda saio do assunto e volto. Vou e volto, porque eu tenho alguns takeaways que um PowerPoint não vai trazer para vocês. Muita gente fala assim, Cris, me manda os seus PowerPoints, está tudo disponível, gente, é só entrar na Óculos e baixar. Mas é o que eu faço aqui, só o PowerPoint? Você vai ver o PowerPoint e fala assim, tá bom, é simples, é isso aqui. Mas e o que tem por trás? Por isso que aí é a aula, é o atendimento. Não dou dica de inglês, né? Fosse isso, não tava aqui, ok? Dica de inglês vocês têm aí, YouTube, Reels, whatever, né? Dou aula mesmo para vocês pensarem. Como é que vocês usam a linguagem e em outra língua, pode ser inglês, francês, italiano, whatever language you speak, okay, to express yourself, your essence. How do you do that? And to communicate with others in a way that is effective. Sometimes you don't even need to use words. Às vezes a gente comunica sem palavras, ok? Um olhar, um jeito de mostrar o corpo, fala, né? Ok. There we go. Hook. Hook, gente, a tradução são ganchos. Então, às vezes, a gente vai usar ganchos específicos para engajar a audiência. We're gonna use some hooks to engage our audience, okay? So our hooks are going to be ways that we can capture the attention of our audience, okay? Once I was checking a presentation of a guy, he's a comedian, and then he said, well, the way I do my comedies, I know where people are going to laugh, and I study that. Então, ele estuda onde que as pessoas vão rir. Então, ele traz, às vezes, no programa dele, lá, ele traz 3, 4 piadas novas, para ver como é que o público vai responder. Então, ele mais ou menos calcula, dependendo da palavra que ele usar e da onde ele vai dar como é que a gente fala, o crescendo lá, e aí tem como é que chama? Peraí que eu vou lembrar. Que é quando dá o impacto, que é o momentum, ok? Quando você tem um momentum. Então, ele vai subindo até chegar no momentum que ele quer, que é o momento do riso. Então, esse momentum, se ele puder alongar e a pessoa sair de lá e pensar que é o takeaway, o que takeaway? Puxa, ri pra caramba, né? Pronto, ele alongou o momento, a pessoa sai de lá feliz, ok? So those are the hooks. This in a case of a comedian. But imagine as a business person or as an entrepreneur or as someone who is a leader, okay, that has to engage the audience, has to ask people to buy your ideas and to execute them and to organize them in a way that is conformant, or the analysts that are going to analyze your business ideas, okay? So what are the hooks that you're going to use to each person in your audience? Cris, mas como é que eu vou fazer? Que nem essa minha cliente hoje, ela falou, pô, Cris, mas eu tenho 2.000 pessoas, como é que eu faço para fazer esse hook, né? How can I do that? Usa palavras genéricas, palavras que vão apelar para quem é mais visual. Usa palavras genéricas que vão apelar para quem é mais auditivo. Usa palavras genéricas que vão apelar para quem é mais de sentir, ok? Distorce um pouquinho para cada um entender de um jeito, deleta algumas coisas, ok? Então, você consegue se comunicar com uma audiência maior. Olha que interessante, porque daí a gente usa o modo que o cérebro funciona, que é a PNL, neurolinguística, né? A gente aprende a se comunicar de acordo com
como que o cérebro funciona, ok? E isso porque a gente sabe muito pouco do cérebro, hein, gente? That's because we know very little about our brain. But we function through emotions. Emotions are things that we can control. Quando a pessoa fala assim, eu controlo as minhas emoções. Não controla, você gerencia, é diferente, ok? Tem inteligência emocional, então você sente a emoção, como você traduz a emoção para palavras, aí ela vira o quê? Ela vira um pensamento, que vira um sentimento, que viram ações. Então, a primeira coisa é o sentir, é fisiológico. Your body, ok? First thing is physiology, ok? So, there we go. Então, o hook, que é um gancho, é como que você vai capturar a tua audiência. Tem até um livro que chama Triggers, Mental Triggers. Eu até tenho esse livro, tá por aqui. Can't find it now. Se não, eu mostrava. Mas você só procurar aí. Procura, Mental Triggers. E aí você tem os triggers do cérebro. Tem um também que chama Tipping Point, que é o que as pessoas respondem. Interessante ver esses livros em termos de marketing. Marketing, yeah. How people can get your ideas. Are they engaging? What are they thinking when they are watching you? Or when they see your product? When they look at you, because imagine, like if a person look at you, they have an idea about who you are. I was training a lady. She works for an American company and her boss is from India. And in India, some women are, so I'm not going to generalize, okay? But normally women are a little bit more, how can I say? They are more like mothers, okay? They are more engaging. They are more dependent, yeah? And then he went to Brazil, and then he had an idea about the people that he met. Então, ele foi em vários lugares lá do Brasil, não posso falar por questões confidenciais, mas ele foi visitar alguns clientes com essa minha coach. E ele, o comentário dele, né, como indiano, que mora nos Estados Unidos, nossa, as mulheres brasileiras, elas são muito independentes, né? São muito outspoken. Elas falam o que elas pensam, se vestem do jeito que elas querem, né? E eu achei interessante. I found it very interesting the way he was talking to her, because for him, the idea of a woman, even if it's a professional woman, independent with the money, but the person is more attached to some kind of dogmas, okay? And I'm not generalizing as well, but normally, Brazilians, they are more outspoken. A mulher brasileira, ela fala mais o que ela pensa, ela tem menos medo de, né, se expor. Enquanto que uma mulher da Índia, ela tem um pouco mais de dificuldade. Ou, por exemplo, uma mulher da China, ela tem outras percepções. Então, levar em conta a cultura também é importante. Então, a gente vai usar hooks de acordo com as culturas. Engraçado, quando a gente fala inglês, when we speak English, we try to use the hooks that native people will understand. And if people that are not native, they can't understand, they disengage a little bit. Então, eu já participei de treinamentos. Aqui eu fui num treinamento que era o do Millionaire Mind, e algumas pessoas não conseguiram estar ali naquele treinamento, que era um treinamento de 3 dias, né, 2 dias intensos, and some people didn't get the jokes. Algumas pessoas não entenderam os jokes, ok? Por quê? Porque não faz sentido na cultura, do jeito que elas entendem. Imagina, Londres é uma cidade muito cosmopolita, né? Então aqui tem gente do mundo inteiro, e você vai lá e encontra pessoas de todos os níveis, de todo tipo de cultura, all walks of life, e aí quais são os hooks? Alguns vão pegar, outros esquece, né? Algumas audiências vão ser mais receptivas, outras não, ok? So, there we go, let's get going. So what are the hooks that are you using in your communication to engage people? Okay, so tipping point is one, and then you can use mental triggers as well. Só pesquisar também mental triggers, vocês vão achar várias palavras que incitam esses triggers mentais. Trigger é gatilho, né? Hook, gatilho, então ganchos, gatilhos, coisas que fazem a pessoa, pum, pensei, tô pensando aqui, tô engajada, ok? Let's get going. Okay, leverage. I love this word. Eu gosto dessa palavra, leverage. When you can use things to get some advantage. Ai, Cris, nossa, mas isso aí não é manipulação? Não, leverage é alavancar, é uma alavancagem. É quando você usa alguma coisa que pode te dar uma propulsão. De novo, eu tô usando palavras de leverage. Por isso que eu gosto. Não é que eu uso palavras que vão me dar vantagem.
Então, por exemplo, vamos supor que às vezes você vai usar adjetivos extremos, extreme adjectives. If you think about it, I'll give a few examples, okay? The ones that I can think about now. Imagine that I'm gonna use, oh, it's cold outside. If I say it's cold outside, I'm communicating something. If I come around and I say, wow, it's freezing outside, then I'm using a different kind of communication. I'm leveraging. Okay. Oh, I need a place that is hot. Or, oh, can you give me a coat? Or do you have a towel if it's raining or something like that? Okay. So these give me some kind of advantage. All right. Or, for example, when I use language, for example, imagine you are in a restaurant and then you're going to ask for food and you like, I don't know, you like your coffee very hot. So then you can say, look, I want my coffee boiling. Alright? Então eu gosto dele fervendo. A pessoa já vai entender, vai te dar uma vantagem o quê? O teu café vai ficar quente por mais tempo. Ah, não, eu prefiro um café frio, porque eu tomo mais rápido. So we can use our communication to get some advantages in time, in terms of money, whatever, ok? Então pensa nisso. Quando você usa a palavra ao teu favor. A maneira que você diz, the way that you are saying the words, is not about just the words that you choose, but it's about the way you express the words that you're choosing, the way your body is expressing. Okay, I remember I was in a training with, what is the name of the guy? Ricardo Ventura. Ele faz o Não Minta Pra Mim, tá super famoso aí no Brasil agora, que ele tá na Jovem Pan e tal, mas na época ele treinava políticos e treinava muito PNL, né? E eu lembro que eu vou fazer um curso com ele, e tinha uma moça lá, e ele falou assim, você gosta do que você faz? Aí ela falou assim, gosto. Mas você tá super realizada? Ah, eu tô. Ela era mediadora, tal. Ela falou assim, eu tô, né? É bom porque me ajuda, me dá flexibilidade, paga minhas contas, tal. Ela gostava do que ela fazia, mas não era a missão dela. Ela não tava ali, sabe? Ela fazia, porque pagava as contas. Mas não é aquela pessoa que tem a missão, que tem o propósito, que tem aquilo na alma, sabe? Você sentia. O olho dela não brilhava quando ela falava daquilo. Então, assim, que leverage que ela estava tendo. Aí ele falou assim: olha, se você quer me convencer de que você faz o que você gosta, falhou, porque o jeito que você está falando, né? Então a gente sente nas palavras, o jeito que a pessoa fala, a palavra que ela escolhe, a maneira com que ela põe a energia da voz, né? Então, eu tô super, nossa, eu tô super afim de fazer isso. Tá nada, entende? Então, assim, quando eu ouço a pessoa falando comigo, já cliquei, não quer, não vai, não dá. Até brinquei esses tempos atrás com vocês. I made a joke. I had a client and he came to me and said, oh, Chris, today you're going to kill me. You're not going to be happy with your student. I said, why? And then I said, well, because I didn't do your homework. I didn't do your homework. Look, eu não fiz a sua lição. My homework? No, it's not my homework. The homework is yours if you decide to do it, because I speak English. Do you? Aí ele ficou meio assim, né? Ele falou, Cris, mas deixa a gente me tratar, né? Você tá vindo aqui, nós somos adultos, você não tem que me mostrar homework. Fez para você, não fez para mim. Parar com isso, sabe, gente? Faz para você, do it for yourself, ok? Então, qual que é a leverage que você quer ter? Aqui eu coloquei um exemplo. We have significant leverage in these negotiations due to our market share, ok? Então, por exemplo, uma empresa que tem maior market share, ela já tem uma leverage, ela já é conhecida. Ok? Esses dias eu estava trabalhando com um cliente, ele trabalha com uma operação forte aí de seguros, né? E eu falei, o que você pode usar das suas parcerias, das suas coisas, para te dar alguma vantagem? De verdade. Você pode ligar para o teu parceiro e falar, nós somos parceiros de negócio. Como é que você pode me ajudar nesse business? How can you help me with this business? Can you do this? Okay? So this is called leverage. All right? And then he can articulate. He knows his stakeholders. Ele sabe quem são os stakeholders, ele sabe quem que pode trazer alguma vantagem para o negócio. E não é uma vantagem só para mim, é uma vantagem para outra pessoa. Porque tem que ser bom para as duas partes, né? Só dar e não receber quebra o equilíbrio natural da vida, ok? So we break the normal balance of life. I normally say that there are 4 types of personalities, ok? So then we have the one that only want to receive, tem aquele egoísta que só quer receber, tem aquela pessoa que nem dá nem recebe, né? Esse é o estéril, ok? The sterile, nor give nor receive. Then you have the person that only wants to give, que também não é bom. É o snob que a gente fala, né? A pessoa só quer dar, mas ela não recebe, ela se sabota. E aí a gente tem o balance, o equilíbrio, que é uma pessoa que dá e recebe,
You give and you receive. This is the normal way. E aí vem a outra parte do que eu ia falar, que é essa frase aqui, win-win situation. Long-term relationships. So it's an agreement that is going to be good for all parts involved, okay? So our goal is to create a win-win situation where both companies benefit from this deal. Porque se fica desbalanceado, você faz negócio uma vez só. Tem que ser bom para as duas partes. It has to be good for both parts, okay? Because otherwise, then there is a separation. Because when I think that the balance is no longer there, then probably I'm going to get out of the situation. Muita gente não vê isso, tá? Por isso que tem gente que fica em situações que ela não tá vendo ganho, mas ela tá ali presa, né? E aí é isso que a gente precisa ajustar, a comunicação, diálogo interno. A pessoa às vezes não se sente merecedora, ok? So sometimes the person does not feel that the person deserves or they have the merit, okay? So we have to be careful with that as well. How can we organize a situation, a win-win situation with ourselves, with the others? Because remember, we are a reflection and we reflect who we are in our words, but we also reflect who the other people are when we are talking to them, porque é uma dança, ok? Então, pensa no que vai dar vantagem e que vai criar essa situação win-win para todo mundo, porque daí é um bom negócio, ok? It's a good business, alright? There we go. So, to negotiate terms, então quando você vai negociar termo por termo, aí a gente fala na PNL que a gente vai para o específico, then we go for the specificity of things. So when I say, oh, I would like to negotiate terms, which terms? Specifically, oh, I didn't like this part of the contract. What exactly didn't you like? Oh, there is a paragraph there that I'm not really sure about it. Okay, so what specific word that you don't like in this paragraph? What are the things that you are not sure about? Então, ser bem específico. Por quê? Quanto mais específico você for nos seus termos de negociação, mais difícil vai ser da pessoa não estar na página com você. Okay, so there we go. So we have to discuss agreements in details and specific details for us to have a good agreement, okay? Then we have a win-win situation. So an example here, tomorrow we'll meet to negotiate the terms of our contract. Because sometimes the contract is not bad, but one term or two terms might not be in resonance with what I think about the business. So then I have to discuss. I need to negotiate terms, okay? There we go for the next one. Bargain power. Bargain power. Ok, como é que eu negocio a barganha, né? Então, por exemplo, I'll give another example. Today I was talking to a client and he has an idea, a very good idea about how his business works, okay? And then I told him, okay, so how can you influence the results of your negotiations to the better? And then when you are negotiating with a person, can you get some kind of leverage? Can you get some kind of advantage? Because, for example, he bought a few tickets, ele comprou uns tickets de uma empresa de alimentação para dar para os funcionários que batessem a meta lá. Falei, tá, você comprou quantas? Ah, ele falou, comprei 100. Ah, tá bom, então 100 pessoas foram agraciadas. Se você comprar 200, será que a pessoa não consegue te dar 10? Okay, do you know what I mean? Or if I bought 100 already and I'm going to buy a second time, and let's say if I buy in bulk, can I have some discounts? Can I have any bargain power? Eu vou comprar em quantidade, eu vou ter uma compra repetitiva, eu vou comprar por um período de tempo, é uma compra de alto ticket, eu consigo ter algum poder de barganha? Hoje eu estava conversando com uma cliente, é uma empresa enorme no Brasil, gente, e ela é a que trabalha com lá 2.000 pessoas. Eu falei, qual que é o teu poder de barganha? Eu falei, é a empresa XPTO lá, que ela estava falando, eu estou negociando com essa empresa aqui, mas eles são duros na queda, é muito assessment para pouca entrega. Aí eu falei assim, tá, então, e ela é tubaroazaça, assim, né? Eu falei, então chega na Chincha e fala o que você quer. Porque você também não é uma empresa pequena. Eu falei assim, nós somos uma das maiores empresas de tecnologia do país e a gente quer isso aqui. Você faz pra gente? Customized. Porque no tamanho de vocês, eles têm que fazer alguma coisa tailor-made para vocês. É só pedir. Bargain power. Quem pode mais chora menos, né? Infelizmente, gente, o mundo funciona assim. Não sou eu que inventei isso, não, tá? I didn't invent this, but you can understand what is your bargain power. I'm exchanging something for something else. It's an experience. What am I exchanging? I'm exchanging my knowledge. I'm giving the person everything that I learned. You know, all the courses that I've been through, how much I learned, okay? Or everything that I learned through other people. Maybe, ok? Você tá pagando por isso? Esse é o meu poder de barganha? Não sei, pode ser.
Okay, it could be. So it's the capacity to influence the results of the negotiations. Okay, bargain power. Counter offer, we like that. Okay, it's an offer that is a second offer, for example. So you had an initial offer, and then you say, well, do you have a counter offer? Can we organize this in different terms? Can I have any more leverage? Or I'm buying in bulk. Do we have a counter offer? If I pay upfront, can I get some kind of discount? I'm paying like at once before the deal. Or for example, no, I'm going to pay when you deliver. Then probably the person will have to use their own resources to produce it. So it might be a bit more expensive because then I need to put my money to bring the product to to the reality, to materialize the product. Então é pensar nisso, né? Eu, por exemplo, nos acordos que eu faço, muito raramente eu deixo a pessoa pagar depois que teve o atendimento, né? Claro, às vezes a gente, né, pessoas têm problemas, não tem tempo ruim, tenho flexibilidade e tal, mas você começa a perceber, se é sempre a pessoa, se sempre tá acontecendo aquilo. I remember once I was teaching a lady, and she said, ai, Cris, sabe o que é? Meu marido não transferiu meu dinheiro e tal. Eu falei, mas você não tem uma conta? Não, não vou conseguir pagar você essa semana, na outra semana também a mesma coisa, não. Tô lá na casa dela, dando aula, na época ainda dava aula online, da aula ao vivo, presencial. Tô lá na casa dela, me chegam umas comprinhas da Europa e dos Estados Unidos, 2 bolsas. Ok, bolsa, uma da Michael Kors e uma outra, era uma marca Mulberry, ok. E essas bolsas, gente, eu sei que não são baratas, né? Wow, right? It's not congruent. Então, assim, o que dá mais valor? É a bolsa ou o aprendizado que você está tendo do inglês? Então, é a bolsa, né? Então, não é uma cliente que prioriza o estudo, o conhecimento. Falei, olha, você tem que... Eu falei na cara, falei, olha, você tem que priorizar o que você acha mais importante. Se você acha a bolsa mais importante, não tem problema. Mas eu preciso priorizar o meu ganho porque eu tenho uma família, ok? And then she was like, oh, but I was very assertive. I said, well, não tem 2 dinheiros, né? Ou tem 2 dinheiros, mas naquele caso parecia que tinha uma outra coisa que era mais importante. Não tem problema, não estou julgando. Mas assim, eu estava lá fazendo meu serviço. E já fazia um mês que opa, estou vindo aqui, gasolina, né? Estacionamento, tal. E a contrapartida, né? Então perceber, né? Qual que é a counter offer, ok? If it's fair, if it's not fair, okay? It's something that you can deal with or not. Can you have some flexibility? Are you earning as well? Are you in the balance of giving and receiving? Maybe you are, because it's not just about the money, ok? Não é só sobre o dinheiro, é o valor que aquilo pode te agregar dentro do seu negócio, tá bom? Ok. Corporate email, gente, já tô terminando, tá? Eu acho que esse é o último slide. Então, quando você manda e-mails ou você manda WhatsApp, agora é muito comum WhatsApp, Telegram, this kind of very quick relationship or the internal mail service, something like that, you can ask for prompt responses. So then you ask the person to respond fast. Porque o que acontece, gente? Às vezes a pessoa demora e tem outras prioridades. I was talking to you about priorities. Teve uma cliente, ela entrou em contato comigo, acho que ela até está assistindo aqui hoje. Eu dei uma olhada, parece que ela passou por aqui. E ela falou assim, ai, Cris, faz 1 ano, né, que você me fez aquela proposta, tal, ainda tá valendo? Eu falei, 1 ano? Aí para mim que fazia mais, mas eu falei, bom, também, às vezes eu não, né, passa tão rápido, né, it goes so fast. Eu olhei, a última vez que ela entrou em contato comigo foi em 2020. Então, quer dizer, faz 4 anos. Então, assim, eu falei, olha, the proposal was 4 years ago. So, it's not the same proposal anymore because it's been 4 years. So she didn't give me a prompt response. It's okay. She was not ready. Okay. But if it was important for her or for me, we would have a very quick follow-up. Okay. So that's why a prompt response is important, because otherwise, how can you organize a very good deal? Ok? Então, quando você manda um e-mail, você está esperando uma resposta mais rápida. Aconteceu também uma pessoa no Brasil, um grande colega meu, a gente estudou junto, fez alguns cursos juntos, e sempre que ele tem um probleminha aqui, que ele precisa falar com as pessoas, e as pessoas não respondem, ele pede para mim entrar no circuito, né? E ele falou, poxa, Cris, eu estou esperando esse e-mail para comprar minha passagem. E conforme vai passando 1 mês, 2 meses, vai ficando mais caro, eu não recebi a resposta. Deve ter ficado perdido lá no spam, ok? So probably it was lost in spam. Did you ask a prompt response? Did you send a message again? Maybe not,
ok? E já aconteceu comigo também, porque, por exemplo, eu estava resolvendo um negócio com a faculdade de Westminster, que eu ia fazer um curso lá, acabei desistindo, deu certo, um bololô, agora eu vou fazer em outra faculdade, ok? E toda vez que eu mandava a pergunta para eles, olha, vai demorar 24 horas, daí vinha 24 horas falando que eu não tinha preenchido um requisito, que ia demorar mais 24 horas. Eu comecei a cansar daquilo. Falei, gente do céu, they don't have a prompt response, okay? And then this is like, thank you for inquiry, we aim to provide a prompt response within 24 hours. Mas essa prompt response within 24 hours nunca acontecia. E às vezes eu escrevia e fazia um challenge com eles. Às vezes eu tinha que ligar. Só que quanto tempo que eu perdia nisso, né? Falei, gente, se antes de eu ser aluna já tá dando todo esse problema, imagina depois, né? Engraçado que eu já estudei com eles, já fiz um curso lá com eles, antes, quando eu estava grávida do Nicolas, faz 12 anos, isso, 13 já. E tive uma excelente impressão, mas agora não foi a mesma coisa. It was not the same, okay? So, I was not happy. And I said, wow, if they're taking so long to answer something so simple, imagine when I really need them, right? Then it's going to be a mess. So better not to deal with them. Okay, but there we go. So by email as well, to address an issue, okay? So when you have to focus on a problem, okay? Or a specific problem, so you are addressing something. Então, eu estou endereçando essa situação. O issue, gente, é um problema também, mas é um jeito mais legal de falar de problema, que ninguém gosta de resolver problema. Eu prefiro resolver coisas normais do meu dia a dia, né? Então, issue é essa característica que eu dou mais geral para alguma coisa. So, in your next email, please address the issue regarding the delivery delays, ok? O que acontece também às vezes? A gente tem uma aula que fala só sobre como escrever e-mails corporativos, que eu já tenho lá no Octo, já trouxe aqui para vocês. O que acontece? A pessoa coloca 400 coisas para resolver. A gente não consegue concentrar em mais de 3 assuntos por vez, tá, gente? Isso é uma coisa do cérebro humano. Então, se você tem mais do que isso, você enumera. E fala assim, ó, item tal. Can you please address the issue on item 4? Alright? If it's more than 3, ok? Se foi 3, às vezes a pessoa concentra em um e não concentra nos outros 2. If there are 3, they might respond 1 and not respond the other 2. So be specific, okay? What is important? What is urgent? What needs to be addressed? Like, in an emergency. So let people know, communicate, ok? Bom, para e-mails corporativos aqui, action required. Aqui, a Tânia, que estava aqui, acho que ela ainda está, mas é uma palavra que a gente pode usar. Preciso da sua ação. Action required. Please approve the budget by EOD tomorrow, ok? Então, por favor, aprove o budget. Rápido, não dá para ficar esperando. Because other people are waiting for you. Teve uma cliente esses dias, ela falou que ela precisava entregar um relatório e estava precisando dos KPIs, resultado de KPIs. E um departamento não mandava o KPI, porque é um departamento super perfeccionista, que as pessoas querem fazer pristinamente o negócio, mas aí trava. Porque enquanto não tiver perfeito, não manda. Fala assim, tá bom, data tem que ser perfeita, data has to be perfect. But couldn't you do this before? If you know that it's going to become urgent? So one thing. So then I said to her, how can you deal with this better? 1 week before or 2 weeks before, you have a follow-up with them, and then you check if they realize what they had to realize, if they did what they had to do, okay? So there we go. Aqui um pouco de acrônimos, aliás, a gente vai trazer uma aula disso, for your information, ok? Então isso aqui é muito comum, você copia uma pessoa e coloca FYI, que é só para tua informação. Você não precisa fazer nada com isso, é só informação para você, ok? For your action or action required, aí você precisa agir naquilo, é com você o negócio, ok? De novo, touching base aqui, I'm just touching base to see how is the project progressing. I'm getting in touch to ask you how we are dealing about this and that. Or I'm getting in touch to understand if you were able to produce the report with the KPIs, ok? Simples assim. Ok? Ok, e na próxima aula, ó, cheguei aqui, né? Eu trazei um pouquinho, gente, desculpa. Tentei trazer o máximo de informação aqui para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Tô vendo que tem gente aqui que tá, né, assistindo, tá prestando atenção. É um jeito diferente de ensinar inglês através da percepção do eu, da percepção do outro, da percepção da minha comunicação, de como eu venho, né, como eu me manifesto na Terra, né, qual a minha comunicação, porque comunicação não é só feita através de palavras, ok? Presta atenção nisso, ok? Então, na próxima aula, eu vou falar... obrigada, Lu. A Lu aqui falou muito bom.
Thank you, Lu. Ok. Na próxima aula eu vou falar sobre feedback e avaliações. Eu sei que muita gente gosta do feedback sanduíche. Eu vou falar para vocês por que eu não gosto desse feedback, o que a gente precisa tomar cuidado quando dá esse tipo de feedback e quando eu escolho excuse my French, tá, gente? Desculpa aqui o meu francês, mas quando é o feedback e o feedback, né? O feedback ou o forward back. Forward back é para te levar para frente. Feedback te mantém onde você tá, ok? E o feedback te leva para trás porque já ferrou mesmo, você já tá naqueles, né? Falou um monte de coisa boa, tem lá o feedback. Aí o chefe vai lá, fala um monte de coisa boa e fala uma ruim. A pessoa vai embora pensando só na coisa ruim. Lembra que na psicologia positiva, estudo da Barbara Fredrickson, ok? A gente precisa de 3 coisas boas para neutralizar uma ruim. Então, se você saiu dessa estatística, zoou, porque você não vai lembrar das coisas boas, você vai lembrar daquela coisa ruim, e isso vai ser uma linguagem hipnótica, porque alguém com um cargo de liderança, ou alguém que você vê como uma pessoa que ela tem alguma dominância em cima de você, e aí você acaba acreditando naquilo. É como um médico que às vezes vai te avaliar, ele nem olha na tua cara, você entra ali, não tenho nada contra médico, tá, gente? Mas vocês já devem, todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência que você entra no consultório, o médico olha para você 1 minuto e quer te diagnosticar. Quem conhece mais de você? É você. A pessoa que tem mais conhecimento sobre a Crisley sou eu. Eu vivo comigo há quase 50 anos, né, gente? Então, assim, eu tenho algum conhecimento. Mas fala, não, isso é bobagem. Será que é bobagem? Ou ele tá me escutando? Ele me olhou? Eu já discuti uma vez com o médico. Ele começou a escrever, o que a senhora tem? Aí ele terminou, me prescreveu, me deu a receita, assim, aí que ele olhou para mim, só quando ele entregou a receita, eu falei, doutor, primeiro, o senhor ouviu o que eu tava falando? O senhor olhou para mim para saber como é que eu tô? Você viu que meu cabelo tá caindo? Ou não? Ou você só me passou esse remédio aqui porque eu sou mais um número aqui no seu consultório? O cara ficou louco, né? Mas eu, de novo, não tenho medo de confronto, I'm not afraid of confrontation, e eu fui rude mesmo, escolhi, né? Ele foi grosseiro comigo? Então, peraí, não vou. Sabe, é equilíbrio, né? Eu também vou ser, peraí. Você vai me olhar, você vai só prescrever isso aí, eu vou botar isso aí dentro do meu corpo, não sei nem que isso daí é bom, você nem me falou nada. Que loucura é essa? What is the craziness, okay? You know, people, they are there. Are they doing their profession? Are they giving the most? Ou estão ali só porque paga as contas, né? Vamos pensar isso, né? Nem todo mundo tá ali pela missão, tá? Semana que vem eu vou falar também de networking, como é que você usa palavras poderosas para engajar, para ter um networking melhor, para expandir no teu networking. How can you manage projects, né? Falei hoje um pouquinho, né? Feedback, deu um follow-up, falou para a pessoa que aquilo era importante, foi específico, como é que você usa essa linguagem? E linguagem de liderança, hoje eu falei um pouquinho, né? Linguagem de reflexão, pausas, dinâmica do silêncio, usar a linguagem de liderança para tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas, ok? E em inglês e em português, gente, você não aprende isso aqui só pro inglês. This is not just about English. You become a different person when you use NLP, positive psychology, coaching, hypnosis, and you combine all of that with language. Superpowers! Yay! Jazzy hands! É isso que eu ensino, é isso que eu trago aqui, tá? Então, isso é o que a gente vai ver na semana que vem. Muito obrigada por vocês estarem aí. Gente, de novo, né? Tô correndo, tô assim, com milhões de coisas para fazer, muita coisa na pipeline, é isso, né? A gente mexe, o negócio acontece, né? Joga o universo, a quântica responde, né? Física quântica aí. Então, toda quinta-feira estamos aqui trazendo assuntos para você que trabalha no corporativo, que quer melhorar seu inglês. So every week we're here bringing subjects for you who need to improve your English, improve your performance, to be more assertive, to be a better leader. So we are here to talk about those subjects, okay? We have the program LinkedIn for Careers. We have the program English for Careers. This is all on Okudos Academy, okay? And these are the information that I have to share. Então aqui tem meu LinkedIn, meu YouTube, meu Instagram, Facebook, o Okudos Academy. Entre em contato, a gente tem uma equipe hoje para ajudar, porque realmente estava muita coisa, e aí agora a gente tem mais gente trabalhando com a gente para me ajudar a dar esses feedbacks, para retornar para as pessoas, né? Então, tem tudo isso acontecendo, entre em contato com a gente, nenhuma pergunta é boba,
tá? Então, assim, fiquem à vontade. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Tô vendo aqui a pergunta da Lu, quando que vai ser em Portugal? Lu, eu vou na segunda semana de maio, mas vai estar acontecendo a partir do dia 6. Então, eles vão ter a primeira semana com os fundamentos da PNL, esse aí é com Michael Carroll, que é um grande mentor, um cara muito conhecedor, então ele vai dar todos os fundamentos, aí depois na segunda semana a gente tem o Grinder, a Carmen Bostic Sinclair, e o Michael Carroll trazendo o novo código da PNL, porque a gente aprende o código clássico, que é lá o código da década de 70, a gente tem um novo código, e para esse curso, eles estão trazendo o código emergente, que é um jeito de comunicação que surgiu agora, é um fenômeno recente depois da pandemia. Porque as pessoas mudaram a maneira como elas se comunicam, elas mudaram a maneira como elas trabalham, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma das minhas clientes, essa, né, que trabalha lá naquele lugar que eu falei para vocês, tem 2.000 pessoas, não posso nem comentar, né? E ela falou assim para mim: nossa, Cris, aqui mudou totalmente a dinâmica da sexta-feira, né? Porque sexta-feira ninguém mais vem para o escritório, a quinta é a nova sexta. E eu estava comentando com ela também que aqui na Inglaterra, here in the UK, o prefeito Sadiq Khan, aqui em Londres, está tendo um problema, porque as pessoas não vão mais sexta-feira de carro para o trabalho, assim, elas não vão mais para o trabalho, né? Não de carro, de transporte público. Só que aí o que está acontecendo? Os pubs, os teatros, eles estão vazios de sexta. O happy hour não existe mais. E na quinta, por mais que você vá na quinta, você vai embora antes, porque você tem que trabalhar ainda na sexta de manhã, mesmo que seja de casa. Então, o que começou a acontecer? O governo decidiu, a prefeitura, decidiu fazer um desconto para quem pegar trem, para quem pegar transporte público na sexta-feira. Então, se a pessoa não for viajar, ela vai na sexta-feira, porque ela paga mais barato, e depois ela consegue ter o happy hour, encher os restaurantes, encher os teatros. Isso principalmente agora no verão. Especially now in the summer, spring and summer. Why? Because people go out more, okay? Attract more people for Friday in the UK. Então, as pessoas que vêm, por exemplo, da França, elas vêm no sábado, vêm sábado de manhã para não pagar mais uma estadia. Mas ele dando alguns descontos e algumas empresas, ele está chamando, olha aí, o poder do networking, o poder de chamar os stakeholders, os partners. Então, o que os restaurantes estão fazendo? Estão começando a dar desconto de sexta-feira. O que os hotéis estão começando a fazer? Estão começando a dar desconto de sexta-feira, porque sexta não é mais o dia que todo mundo escolhe para estar ali. Percebe? Olha que coisa legal. Você movimenta toda uma economia, né? Então, é interessante a gente pensar nisso também, né? Mas por que eu tô falando isso, né? Porque tem a ver, it fits as a glove with everything that you spoke until now. Que é você pensar, como que eu posso botar esse projeto para rodar? Pensa, quantos projetos você tem na sua cabeça e que você quer botar para rodar? How many projects you have in your mind that you want them to be actioned? And who are your stakeholders? Who can you talk about this and get it going? Think about it. Who are the people who are there for you or can be there for you? Even if it's like a volunteer or a way that they can work or they have the win-win, what is in there for them? Why they would be there with you? Ok? Maybe it's just a loyalty. Às vezes é só uma lealdade, né? Por que não? Mas vamos lá, gente. Então, né, quem quiser estar lá com a gente, vai ser em Portugal a partir do dia 6, e eu vou estar na segunda semana. A Incosméticos que eu vou é agora na França, dia 16, 17 e 18, se eu não me engano. E o do Grindr tem mais informações também aqui nas minhas redes sociais, que eu estou trabalhando como parceira deles aí no Brasil, né, para quem está no Brasil, e aqui na Inglaterra também dando um suporte para quem liga, mas aí quando é português, geralmente sou eu que falo, quando é inglês eles falam com a Jo, que é a outra pessoa que trabalha aqui com a gente, tá bom? Mas é isso, e eu gostei tanto do curso que agora eu trabalho com eles de uma maneira voluntária também, tá, gente? É uma doação, porque eu também recebi muito deles, e para mim é sempre uma honra estar aprendendo, tá melhorando as minhas habilidades, né? Tá bom? Então entrem lá, Ocudos Academy, muita informação para vocês. Estamos aqui toda quinta-feira, chamem pessoas para participar. É um prazer estar aqui com vocês. It's a pleasure to be here with you. E sempre lembrando, né? Brasileiro tem muita coisa para trazer para o mundo, mas a gente precisa falar inglês. E hoje o ranking do Brasil é
péssimo inglês, tá, gente? A nossa proficiência é muito ruim. A gente tá, assim, já teve época que a gente estava na 74ª posição, 58ª, acho que a última a gente está na 54ª, mas é porque fizeram mais em São Paulo, em capitais, em grandes centros, que as pessoas têm mais como acessar, né? Eu sei que inglês ainda é caro, então, assim, aproveitem essa oportunidade, né? Realmente o que eu trago aqui é uma nova maneira de você olhar para o inglês, se estiver esperando o verbo to be, esquece, apesar que a gente traz isso também, tá? Mas não é bem isso, é mais abrangente, é um pouco maior, né? Então, imagina, o Brasil está aí entre as 10, 15 maiores economias do mundo, né? Podia estar melhor, mas infelizmente a gente não sabe escolher, né? Mas vamos lá, deixa quieto, não vamos entrar em política. Mas não combina um Brasil que não fala inglês, não combina. As pessoas querem saber de nós, porque os brasileiros têm essa força, essa flexibilidade, são pessoas que pensam em outras caixas, caixa nenhuma, pensam em destruir algumas caixas, né? A gente é muito criativo, então poderíamos estar melhor. Mas infelizmente, inglês não é a nossa primeira língua, né? Porque às vezes eu vejo, hoje eu estava assistindo esse 10X, falei, gente, os treinamentos do Brasil são tão melhores, às vezes, tão melhores, nem sempre, tá? Mas na média, eu participo de treinamento aqui, participo de treinamento no Brasil. Falei, por que a gente não consegue, né? Fico pensando, mas é porque não tá em inglês. A nossa audiência acaba sendo menor. Olha que coisa louca. Okay, but there we go. So, that's it. Thank you very much for everybody who was here today. Eu nem olhei quem estava nas outras redes sociais. João, querido, beijo. Não vou conseguir para o aniversário da minha mãe. Eclipse, né? Dia de eclipse. Falta pouco, hein? Falta pouco, mas não vou conseguir. Vontade não falta. Vontade não falta. Estaria aí com certeza. Mas, né, já fui para o Brasil em outubro. Fui passar o meu aniversário aí, então ficou mais complicado para mim para ir agora. E eu tenho essas viagens acontecendo por aqui, então realmente não vou conseguir estar no Brasil. Mas, né, desejo não falta. E o meu Insta aqui deu um pau, mas é porque eu fui lá para o Face, LinkedIn, YouTube e X, ok? Então, muito obrigada para quem estava aí, quem deu um oizinho. Muita gente, o pessoal não está dando oizinho mais ultimamente, participa, mas não. Eu vejo aqui que tem os números, né? Mas não consigo ver quem que está aqui com a gente. Mas ok, não tem problema. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E se tiverem alguma coisa, me escrevam lá. Eu sou muito reativa no LinkedIn, tá bom? Ou no Instagram, o próprio Telegram, WhatsApp. Vocês me encontram, tá bom, gente? Vocês me encontram. Vai lá no link da bio, lá do Insta, e ali tem todas as informações para entrar em contato, ou comigo, ou com a equipe. A gente gosta realmente de ter esse feedback de vocês, tá bom? Então, ó, beijo no coração, que aqui eu já virei abóbora faz tempo. Aqui já são 2:07 da manhã, gente. Uau, bora lá, bora dormir, que amanhã tem mais, tá bom? Então, ó, beijos no coração de vocês, aprendam inglês, ok? E a gente tá por aqui para ajudar você nessa sua trajetória, tá bom? Inglês de verdade, inglês corporativo, inglês para tua carreira, para que você ganhe melhor com isso, né? Porque hoje, mais ou menos, uma pessoa que fala inglês no Brasil, ela chega a ganhar até 60% a mais de salário, ou na média, 35% a mais de salário. Então, é uma boa ajuda, né? Every little helps, ok? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Beijo no coração e a gente se vê semana que vem nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, tá bom? Obrigada para quem está aqui de Londres, que aqui a gente entrou em horário de verão, né? Então a gente está 1 hora mais tarde aqui. Faz parte, né, gente? It's part of the deal, ok? But thank you very much. E para quem não conseguiu assistir tudo hoje, amanhã a gente continua deixando disponível para vocês acessarem, tá bom? A Mariângela aqui, Mariângela assistiu a aula, vou fazer força para participar das próximas. Muito legal. Obrigada, querida, por estar aí com a gente. Um prazer estar recebendo você aqui. E se hoje foi a primeira aula, acho que sim, eu não tinha te visto aqui antes, mas gratidão por estar aqui com a gente. E é isso, venha mais vezes. Estamos te esperando, tá bom? Ó, beijo para todos. Muito obrigada mais uma vez por estarem por aqui. Boa noite e enjoy. Ok, take care. Bye, bye. Cheers.